Graça e paz, queridos. Você sabe quem são os falsos profetas e os verdadeiros crentes? Você vai saber nesse vídeo agora. Antes de mais nada, dê o like aí, o joinha. Eu preciso de bastante like no vídeo aí para ser divulgado no YouTube. E também, se você não é inscrito, inscreva-se, aperte o sino da notificação. E na descrição do canal você tem a nossa conta de missão. São 2 contas de missões. Se você desejar nos ajudar neste trabalho de evangelismo, da missão e de pregar, você vai ganhar de presente este livro, O Coração do Homem. É um presente da missão para você, tá bom? Não é porque você está pagando pelo livro, não. Porque você pode dar uma oferta de 30 ou pode dar uma oferta de 100, sei lá, que Deus tocar no teu coração, ou mais, né? Porque tudo será investido nesta obra. Nós precisamos de muita ajuda. Mas se Deus tocar no teu coração. No capítulo 4 do livro das cartas do apóstolo João, 1 João 4 diz assim: os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo e por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. E nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Tá aí. Quem são os falsos profetas? Os falsos profetas são aqueles que não reconhecem que Jesus veio a este mundo em carne e não creem que ele é Deus. São aqueles que batem na sua porta. Tem uma seita aí chamada Testemunha de Jeová. Vou falar bem claro aqui mesmo, que é a grande verdade. Eles são falsos profetas, porque batem na porta da sua casa e falam que você vai viver nessa terra e falam que Jesus não é Deus. Quando você fala, vocês não creem em Jesus? Não, não é bem assim. Só falam do nome de Jeová. Então todo aquele que não confessa que Jesus Cristo é Deus, que não ouve a nossa palavra sobre a salvação que está em Cristo, esse é falso profeta. E você tem que provar os espíritos. Tá também uma onda aí daqueles que pregam sobre o Maomé, o Islã, que enviou os seus mensageiros pelo mundo, estão aqui no Brasil também, que estão aí pregando um falso ensinamento. Também são mentirosos e filhos do diabo. Porque o que muitas pessoas pensam? Ora, se estão falando de Deus, por que vamos interrompê-los? Todas as religiões levam a Deus. Tudo mentira do diabo. Você não deve pregar sobre isso e você não deve ensinar sobre isso, porque nem todas as religiões levam a Deus. Nós sabemos que um dia todos se apresentarão diante de Deus no juízo final. Mas não levam para a salvação, mas levam para a condenação. Porque João já aqui alertava sobre o espírito do anticristo que está sobre o mundo. Todo aquele que nega Jesus, nega a nossa mensagem. Quando nós falamos sobre Cristo e pregamos a sua palavra, e todo aquele que rejeita, esse não é de Deus. Porque todo aquele que rejeita a palavra de Deus e nos diz, que fala assim, vocês, cristãos, não gostamos de vocês, só podia ser cristão para falar isso, é assim. Se eles não creem na palavra que pregamos, eles não são de Deus.
E todo aquele que vem trazer um ensinamento mentiroso, você não pode aceitar. Às vezes a pessoa, mas eu estou com a Bíblia. Mentira, a Bíblia deles é mudada, viu? Eles mudaram as escrituras. E o Apocalipse fala que aquele que muda um J ou um tio desta palavra está sujeito às pragas que estão escritas neste livro. Porque querem desfazer da divindade de Cristo, querem desfazer da salvação de Cristo, trazendo o ensinamento errôneo. Então todo aquele que traz o ensinamento fora das escrituras, não aceite. Você não pode aceitar, você tem que combater. Cuidado com aqueles que falam, Deus é amor, vamos abraçar. Você tem que abraçar no sentido de você evangelizar as pessoas, aí tá certo. Você vai evangelizar uma pessoa, você tem que falar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Mas aquele que nega a Cristo, aquele que desfaz da divindade de Cristo, esse você não aceita. Combata. Prove esses espíritos. Porque por isso que João falou, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se maior é aquele que está em nós, vamos ter convicção desta palavra. Vamos ter a certeza de que nós vamos pregar o nome do Senhor Jesus, que é a salvação para todo aquele que crê, receba no teu espírito em nome de Jesus.